Oi, eu sou o Sam. Oi, eu sou a Gabi e esse aqui é o podcast Crise dos Trintas. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda temporada. A nossa ideia segue sendo a mesma da primeira, falar sobre as dores, as delícias e as crises da vida adulta. Mas a gente não faz isso sozinho, né, Sam? Não, estamos sempre bem acompanhados com nossos entrevistados da semana, pessoas que merecem ser ouvidas e com as quais debatemos aqueles dramas e diversões que fazem parte do nosso dia a dia. O Crise dos Trintas pode até trazer um número no nome, mas é para todas as idades. Então vem com a gente que o nosso papo está só começando. I'm fine! Totally fine! I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine. Bom dia, Brasil. Boa tarde, Itália. Boa noite, Japão. Estamos no ar. Abril chegou. Meu Deus, Gabi, tá tudo bem por aí? Tudo certo por aqui, Sam, e por aí. Como que você tá? Tudo ótimo, né? A primavera chegou aqui na Europa, então depressão sazonal foi-se embora. Ai, amém. Não aguento mais esse frio, Sam. Mas enfim, né? Abril começou e a gente tá de volta com as nossas entrevistas. Hoje, pra mim, é um capítulo muito especial e pro Sam também, né? Porque, enfim, a gente vai falar Uhum. sobre um tema que ali, desde 2021, vem sendo muito discutido. Porque ali teve um movimento contra esse ódio asiático. E, enfim, as pessoas começaram a se conscientizar muito sobre a importância de discutir a xenofobia contra pessoas de origem asiáticas, isso abrangendo tudo, né? Chineses, japoneses, coreanos, enfim. E para nós brasileiros, isso faz parte da nossa cultura já. Somos brasileiros, mas também somos uma população bastante miscigenada, né? São inúmeras raças que favorecem a formação do povo brasileiro, povos indígenas, africanos, imigrantes europeus e asiáticos, e essa é a beleza do povo brasileiro. Exatamente. A gente é uma grande mistura e tem muito a comemorar. Inclusive, no dia 18 de junho, se celebra o Dia da Imigração Japonesa. Essa data ela é marcada pela chegada lá em 1908 dos primeiros 781 imigrantes do Japão. Isso segundo dados da Embaixada do Japão no Brasil. Inclusive, esse ano, 2023, a gente vai celebrar 115 anos desde que essas pessoas tão corajosas, tão valentes, chegaram e transformaram não só as suas próprias vidas, mas também a cultura do povo brasileiro. Atualmente, estima-se que o Brasil tem cerca de 2 milhões de japoneses, ou seja, ele abriga a maior comunidade japonesa fora do Japão. Tem noção? Isso não é pouco, tá, querida? Apesar disso tudo, ainda tem muita gente que sofre xenofobia, usamos muitos termos errados, pejorativos, carregamos muitos clichês em cima da cultura asiática. Eu me interesso demais por tudo isso, Gabi, então não tem como não ficar eufórico com a conversa que teremos aqui hoje. Tô ansioso, tô nervoso. Por isso, o tema do nosso pod hoje é representatividade amarela. Informação é poder. Bom, se pra mim esse assunto já é de total interesse, Gabi, eu imagino pra você o quanto isso é importante, o quanto isso representa na sua vida. Demais, eu já estou me tremendo toda aqui, estou muito ansiosa. Na verdade, pode, né, eu sinto que é uma chance de eu tietar, mas vamos lá. A convidada de hoje, ela chegou por mim, né? Eu conheci ela por meio do Twitter, desses algoritmos doidos. E desde então eu venho acompanhando o trabalho dela, aprendendo muito com o conteúdo que ela produz. Ela está presente no Instagram e no TikTok pelo @bruna.tukamoto e no Twitter, com tudo junto, Bruna Tukamoto. Eu já falei o nome dela 2 vezes, então sem mais delongas, eu tenho a honra, o prazer de abrir o microfone para ela e pedir para ela se apresentar pra gente. Nossa, gente, que honra! Obrigada, obrigada mesmo. Eu sou a Bruna Tukamoto, como a Gabi falou. Eu sou brasileira, sou londrinense. Eu nasci em Londrina e moro aqui até hoje. É uma cidade aqui do norte do Paraná, né? Uma cidade, inclusive, que se destaca bastante pela forte presença da comunidade nipo-brasileira. A gente tem, assim, várias associações, sabe, culturais, festivais culturais aqui na cidade, é bem legal. E eu tenho 26 anos, com carinha de 19. Tô brincando. Tô brincando, mas é verdade até. As pessoas falam, acredito. E eu sou bisneta de imigrantes, então, assim, já sou quarta geração, né? E o meu pai, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, todos os meus bisavós vieram do Japão. Então, tenho bastante a cultura bem forte, ainda bem enraizada, né? Vários costumes dentro da família. Sou formada em jornalismo aqui pela UEL e crio conteúdos aí na internet. Seja muito bem-vinda!
Obrigada, gente, obrigada. Tô muito feliz de participar, muito feliz de poder falar sobre esse assunto que é tão importante, assim. E gosto muito do formato de podcast também, desse bate-papo, de poder falar mais, sabe? Não tem aqueles 1 minuto do Reels e 3 minutos do TikTok, enfim. Não, aqui a intenção mesmo é uma conversa, então vamos lá, pode pegar seu tempo, não tem problema. Sim, quanto mais tempo, melhor. Acho que a gente pode começar pelo básico, né? Enfim, a gente sabe que o seu lugar não é o de ficar ensinando todo mundo, ainda que seja super essencial. Então, a gente queria muito te pedir se você poderia começar pelo básico. Ou seja, muita gente ela estranha, né, o uso do termo asiático amarelo. O termo amarelo é um termo que vem sido usado recentemente, as pessoas vêm se acostumando. Antes era todo mundo falando japa, falando oriental, falando termos que hoje em dia já estão em desuso. Eu queria que você começasse por explicando um pouco a maneira correta de se referir, né, ao povo nipo-brasileiro. Uhum. Então, Gabi, a gente usa muito esse termo, né, o amarelo, só que para quem não é desse nicho, não é acostumado assim a ouvir, realmente assusta um pouco. Eu sinto esse receio às vezes das pessoas usarem, acharem que é pejorativo ou ofensivo. Mas é muito necessário a gente fazer essa categorização dos asiáticos, né? Porque quando a gente fala de asiáticos, a gente fala de um continente muito plural, assim, são mais de 50 países que formam o continente asiático. E assim, a gente não. Tudo bem que no imaginário social, as pessoas automaticamente relacionam ao Japão, à China, mas se a gente for pegar realmente ali na teoria, né, no mapa, na geografia, a gente está falando também de Índia, né? A gente fala de Arábia, a gente fala de vários outros países que compõem o continente. Então, a gente faz essa diferenciação porque nem todo asiático é amarelo. Né? Então, quando a gente fala de asiáticos amarelos, a gente está falando mais do pessoal ali do leste asiático. E existem os asiáticos marrons, por exemplo, que têm ascendência indiana, por exemplo. E existem asiáticos brancos também. Então, essa diferenciação é muito importante para a gente poder nichar mais os assuntos, né? Falar mais sobre cada necessidade, as pautas são diferentes, enfim. Então, por isso que a gente usa. Falo bastante, né? Eu uso bastante nas minhas redes sociais o termo amarelo, mas eu entendo que para o público que já está ali comigo, é super tranquilo, é super natural. Mas para quem vem de fora, às vezes, dependendo do ambiente que eu tô, por exemplo, eu já puxo só o asiático. Ou às vezes o asiático amarelo, sabe? Vou fazendo eu uso os termos diferentes, assim, de acordo com o ambiente que eu tô. Se eu sinto que vai ter mais um receio da pessoa que escuta. Mas o correto mesmo é a gente fazer essa diferenciação. Sim, Legal. nossa, muito legal. Quando você começou a criar conteúdo pela internet? Eu comecei a profissionalizar um pouco mais assim, os meus conteúdos em 2019. Mas na época, gente, eu não falava sobre questão de raça, de etnia, até porque eu não tinha muito esse entendimento, né? Não tinha ainda passado por esse processo de construir minha identidade racial, de entender isso. Me via como branca ainda na época, coitada de mim. Eu era muito iludida. E aí, em 2020, por conta da pandemia, aqui no Brasil, né, a gente teve um lockdown, com muitas aspas, mas eu fiquei em casa, fiquei de home office no trabalho, então eu tive mais tempo para estudar, para ler diferentes assuntos e para até ficar na internet mesmo, buscar algumas referências de maquiagem. E foi quando eu comecei a gostar. Na verdade, eu descobri que eu sei me maquiar até um pouco. E eu comecei a entender mais, assim, sobre as questões de nipobrasilidade, sabe? Escutei um podcast, foi por meio de um podcast que eu entendi que eu não era branca. Era um podcast falar sobre racismo anti-asiático. E eu falei, meu Deus, tudo que me deixava desconfortável a vida inteira, que eu sempre escutei, realmente é para me deixar desconfortável mesmo. É legítimo, então, esse meu desconforto. E foi quando eu fui buscar mais informações sobre isso. E tem pouca, né, na internet ainda. E eu encontrei algumas referências, assim, a Ana Hikari, por exemplo, né, que é atriz. Ela já falava bastante, levantava bastante essa bandeira, e eu falei, não, preciso entender. E aí foi em 2020 que eu comecei a produzir mesmo conteúdo voltado para isso, assim. Primeiro eu precisei de um tempo para entender, passar por esse processo de falar, não, realmente, então eu não sou branca.
plot twist da minha vida. E tomar coragem pra falar disso também, porque eu fiquei com muito medo de começar a falar sobre esses assuntos, não ser bem aceita, sabe? Uhum. Sim. Você acha que esse medo vinha do quê? Vinha de toda essa onda que já estava acontecendo, especialmente ali na pandemia? Ou era uma questão mesmo, que nem a gente comenta, né, da timidez, de você se expor de uma certa forma? Era questão de insegurança mesmo, porque eu acho que, olha, eu por 23, se eu não me engano, se eu não sou muito boa de matemática, mas enfim, por 23 anos, eu mesma deslegitimei todo o meu desconforto, achava que era mimimi eu ficar triste, de alguém me Uhum. chamar de japa. Imagina que agora, como que eu vou pra internet pra falar disso? As pessoas vão me chamar de mimimi, com certeza. E Sim. aconteceu, realmente. Mas eu tive uma boa aceitação, assim, no começo. Eu lembro até hoje, o primeiro conteúdo que eu postei sobre isso. Isso foi quebrando, sabe? Me dando mais coragem, me lapidando um pouco, assim, pra isso. Entendi. Como que era você não sei se era uma coisa que você debatia com a sua família, como você se sentia, né, de você se sentir branca e não se sentir uma asiática. Como que foi pra você essa questão? Então, em casa, a gente sempre falou muito pouco sobre isso, Gabi, muito pouco mesmo, assim. A gente sabia que a gente, né, tem ascendência japonesa, óbvio. A gente fala bastante sobre costumes, sobre a questão da cultura, até sobre o Japão mesmo, porque os meus pais moraram no Japão lá na década de 90, né, por 6 anos. E antes de eu nascer. A gente é muito vivo, assim, dentro de casa, em conversas, mas a questão de raça mesmo, a gente não falava. Eu lembro que eu marcava, sabe naqueles questionários? Tipo, eu sou amarelo. Porque eu escutava que asiático é amarelo, ponto. Era isso. Mas eu não entendia o que estava por trás. E aí, quando a gente ia conversar entre amigos, às vezes até sobre questão do racismo, por exemplo, era ser muito voltado para a população preta. Então eu me colocava no lugar de branca, porque realmente eu tenho privilégios em relação à população preta, né? Mas assim, eu lembro, assim, uma das primeiras vezes que me trataram como não branca, que falaram pra mim, tipo, você não é branca, tipo, só que só tem pessoas não brancas, que eu tava com 2 pessoas negras e tal, e ele virou pra mim, ai, é que só tem pessoas não brancas, amei. Aí eu falei, será que eu não sou branca, então? Tipo, o que que isso significa? E era uma pessoa próxima, era meu cunhado da época, era irmão do meu ex. E aí eu fiquei. Nossa, e ele sempre foi muito envolvido com temas raciais, assim, sabe? Só que eu deixei passar, eu acho que eu não estava pronta, talvez, para entender isso na época. Eu falei assim, sei lá o que ele tá falando, mas também não quero entender. Nossa, Entendi. é importante esse entendimento racial, né. Super. Eu tenho uma prima que passou alguma coisa parecida, enfim, eu sou uma pessoa branca, minha prima também é branca. Nos Estados Unidos, os brasileiros são considerados latinos, eles não entram como brancos, né. E aí ela teve esse choque, ela falou: "Como assim? Eu não sou branca?" Não, e a pessoa falou: "Não, você é latina", e ela ficou nesse. Então, assim, é muito importante esse entendimento racial, né, para que todo mundo, enfim, saiba, na verdade, o pertencimento ali, né. E aí, enfim, passar a estudar e passar a perceber que, na verdade, coisas que você sentia ali de desconforto não vem só de você. Exato. E assim, o que você falou, Samuel, é bem importante também a gente considerar, porque a questão de raça, ela e da nossa leitura social, ela muda muito de acordo com o contexto da sociedade, né? Então, aqui no Brasil, igual você falou, sua prima é branca, mas saiu daqui é outro contexto, e aí ela já não é mais lida como branca, né? Então, isso é muito, muito, muito curioso, assim. Eu gosto muito de entender, sabe, de ouvir as pessoas realmente relatando, pessoas que saem daqui, vão para outros países, às vezes até mesmo dentro do Brasil, né? Aqui eu tenho bastante relatos assim de seguidoras que às vezes vão para o Nordeste a turismo e lá não tem muitos nipodescendentes, não tem pessoas amarelas lá. Então gera toda uma curiosidade, sabe? O tratamento é diferente. Enfim, então é bem interessante, assim. E é importante a gente estudar o contexto que a gente está mesmo. É verdade. Aqui é muito incomum, né, essa mistura que tem no Brasil. Sempre falam que ou eu sou mexicana ou eu sou filipina. Nunca falam de eu ser brasileira. É É, muito a minha impressionante. leitura social no México foi bem semelhante à sua, Gabi. O pessoal achou que eu era filipina, que eu fui para Cancún, em Cidade do México, ano passado. Hum. E em Cancún eles recebem muitos turistas, né? Muitos. Mas você não vê pessoas amarelas. Eu lembro, assim, de ter visto um grupinho, é uma família. Uhum. Em uma semana que eu fiquei, sabe? E todos os dias eu era abordada. Ou por vendedor da loja, ou por guia que tava ali fazendo passeio com a gente. Perguntava, você
é da onde? Aí eu, Hã? do Brasil. Aí eles, não, você não é brasileira, você é coreana. Aí eu falei, não, eu sou brasileira. E aí eles me liam como coreana, me liam como filipina, também chegaram a falar. Uhum. Mas e eu achei até engraçado, porque aqui no Brasil a gente ia taxar tanto como japa, 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 japa. Isso. E lá fora, no México, eu era filipina, coreana, tudo, sabe? Sim. E gerava uma curiosidade mesmo. Aí eles perguntavam, mas tem os japoneses? Aí eu começava, não, você não sabe, mas o Brasil é o país com maior população nipônica fora do Japão. Eu fazia palestrinha, já estava decorando já no último dia. Bom, ainda nesse tempo da sua vida, nesse período de infância, te tietando, eu vi que você conta muito sobre a vergonha que você tinha, né, desses costumes japoneses. Eu vi num compilado maravilhoso da sua família fazendo mochi, que eu não chorei, Ai, tá, nem um pouco, tranquila. eu adorei, adorei. Meu Deus, que trabalho, Lindo, que trabalho. não tinha Dá muito ideia. trabalho. É. E, bom, enfim, como que foi pra você? Você se recorda no momento em que foi, né? Você já mencionou agora que foi quando você estava ali com esse amigo e ele mencionou que você não era branca. Mas não sei se você tem uma lembrança da época em que você era criança, em que você percebeu que você tinha um padrão estético diferente das outras crianças, que você se percebeu uma asiática amarela. Cara, isso é muito doido, sabe? Porque eu, tentando me analisar, né, quando eu era criança, eu vejo que eu não. Eu sempre fui tratada como diferente. Sempre escutei falas sobre os meus olhos, né? Tudo isso. Mas eu acho que a minha vontade era tão grande de me parecer com as minhas amigas, que na maioria eram brancas, que eu achava realmente que eu era branca. Eu tentava nem ignorar mesmo, sabe, essas falas, por mais que me deixassem às vezes desconfortáveis dependendo da fala. Mas assim, eu falava não. Eu acho que o meu pensamento hoje, se eu puder verbalizar, eu acho que era assim, quando eu era criança. Não, ele tá falando isso, mas olha só, eu sou muito parecida com a minha amiga. Eu sou muito branca, sabe? Não, não, nada a ver. Sabe, assim, eu acho que eu tinha muito essa negação mesmo, desde criança. Só que eu era claramente tratada diferente. Eu lembro muito das crianças olhando e falando: abre o olho, japonesa, abre o olho, na sala de aula, sabe? Então, esse não é um tratamento que minhas amigas brancas tinham. Né? Eu sempre fui tratada diferente. Eu lembro muito disso, eu lembro das cobranças por eu ser descendente de japoneses, que quando eu tirava nota boa em matemática, não é porque eu estudei, é porque eu sou bisneta de imigrantes, sabe? De japonês, porque eu tenho o DNA japonês. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, eu sentia muito essa cobrança, sentia muito essas falas mesmo de deboche, em tom de piada, né? Em relação ao meu olho, principalmente. Nossa, muito interessante. É uma coisa muito recorrente, né? Como se você tenha já essa obrigação de você ser acima da média em termos de nota mesmo falando. E se você não cumpre essa expectativa, é um desmerecimento. Mas se você cumpre, é só por conta dos seus genes. Não tem nada a ver com o seu esforço, não tem nada a ver com a sua dedicação, né? Muito. Exatamente. E assim, você se cobra muito, né? Você acaba se cobrando demais, assim, para poder se encaixar nesses estereótipos mesmo. Sim, total. Eu lembro um pouco da minha infância que, por uma época, e olha que eu, olhando em perspectiva, né, as pessoas não me identificam imediatamente como uma pessoa amarela, porque eu não tenho tantos traços. Mas eu lembro que quando eu era pequena, além dessas brincadeiras, entre muitas aspas, uma época da minha vida, alunos da minha escola me chamavam de defunta, porque a minha pele era muito branca. E aquilo me traumatizou por Meu anos, assim, mas, Deus. tipo, por muitos anos eu tinha vergonha de mostrar minhas pernas, de mostrar meus braços, já, sabe? E tudo isso por conta de estar um pouco, né, um pouco não, muito fora do padrão, enfim. Como que você se recorda desse período da sua vida? Porque tem essa cobrança, mas também tem um lado que hoje em dia a gente vê que é bullying, né? Sim, muito. Não, total, assim. Ó, nossa, minha adolescência, assim, ela é uma fase, foi uma fase bem delicada. Tipo, só vivi na época, mas hoje eu olho e falo, nossa, amiga, você tava ferida, né? Você tava bem ferida. Porque eu tinha, na minha cabeça, assim, na adolescência, eu tinha em mente fazer todas as cirurgias plásticas possíveis, que na época eu achava
que era pra ficar mais bonita, hoje eu sei que era pra me encaixar no padrão e pra tirar todos os traços raciais meus, assim. A questão da blefaroplastia, sabe? De fazer a dobrinha na pálpebra, de levantar o nariz. Eu lembro que eu queria fazer alguma cirurgia, nem sabia se existia, de ter o ossinho mais alto no nariz, de a bichectomia, de tirar um pouco as bochechas, afinar o rosto, sabe? E Uhum. eu lembro muito, assim, também, eu nunca escutei isso, mas o meu pai, que ele comentava bastante até sobre uma microagressão que ele sofria bastante na escola, só que a gente não usava esse termo, não sabia na época que isso era uma microagressão, ele contava mais por falar, nossa, olha o que eu passei na escola, e dando risada, né, assim. Era uma musiquinha que cantavam pro meu pai, japonês cara chata, come barata amassada, alguma coisa assim. Meu Deus. Essa música é tão problemática em tantos Meu Nossa. pontos, Deus. né? Porque, Sim. assim, entra a questão da barata, de comer barata, que a gente sabe que tem muito essa ideia ligada ao leste asiático, a questão da japonês cara chata, porque realmente é um traço, né, racial, você ter o nariz um pouco mais baixo. E eu escutava aquilo, eu lembro muito disso, essa frase me marcou muito na minha adolescência ali. Eu lembro que eu ficava, cara, olha isso, eu Nossa. não quero ter esses traços, sabe? Essas características. Eu acho que não é bonito. Eu tinha muito isso pra mim, que não era bonito. Porque também não era o que eu via, né? Eu ligava a Uhum. TV, não era isso que eu via. Abria as revistas, não era isso que eu via. Tinha Capricho na época, né? Nossa, Capricho, gente, só tinha Sim, foto de gente branca É. naquela revista. sim. Padrão. E Gente branca padrão padrão, ainda, porque não podia ser exato. gordo, não podia ser mais velho, não podia. Padrão completamente. A diversidade racial, na verdade, eu vejo, assim, eu tenho essa percepção de que ela é muito voltada para a população negra. Não que não seja importante, né? Uhum. Eu acho que é Uhum. super válido e precisa sim trazer essa população para a diversidade racial, mas a diversidade racial vai além disso, né? É a É. diversidade de corpos, a diversidade da raça amarela, os indígenas também, né? Então, Sim. eu tenho muito buscado estudar também, trazer isso. Hoje, em eventos que eu vou, ou qualquer coisa, às vezes, que eu estou assistindo, a primeira coisa que eu reparo é sobre a diversidade racial. Eu fico, nossa, mas esse evento só tem. Igual o mês das mulheres, né? Que estão rolando ainda Uhum. vários eventos para comemorar. Às vezes eu vi vários eventos nesse mês, assim, em TV, em internet, até presencialmente, que só tinha mulher branca falando, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, as lideranças. E aí você vê as lideranças são só líderes brancas falando. Então, Pois é é. importante trazer isso, né? E assim, essa representatividade mesmo. Eu acho que eu comecei a parar de ficar noiada com isso, assim, quando eu comecei no meu namoro, meu ex-namorado, ele trabalhou muito isso, assim, comigo. Tipo, não, mas não ligado à raça, sabe? Mas ele falava, meu, tem certeza que você quer fazer isso? Tipo, porque Hum. tão importante assim. Aí eu comecei a me aceitar. Aí terminei de me aceitar, ou ainda estou nesse processo de aceitação, mas assim, aí quando eu me entendi como amarela mesmo. Aí eu falei, olha, eu queria mudar todo o meu rosto. E isso não é Nossa. Uhum. coincidência, sabe? Não. Que Nossa, Nossa, que loucura. forte. é muito chocante ouvir isso. E é- Imagina, e assim, eu teria feito, assim, se eu tivesse dinheiro, né? Óbvio. assim como muitas mulheres amarelas fazem, né? Muitas mulheres fazem para ficar mais ocidentalizadas. Inclusive, tem muitos filtros, né, do Instagram e etc. A Nossa, gente enxerga isso de vez em quando aí, vira um meme, sim. né? Que mulheres que usam filtros para ficar, né, com a aparência mais ocidentalizada. Eu não sei nem se esse termo tá certo. Você pode me corrigir aqui com qualquer termo que tiver estranhamente posicionado. Essa autoaceitação, meu Deus, além de ser um processo de desconstrução aí muito longo, né? Sim. Faz parte muito do amor próprio, né? Tipo, né? Um processo de amar a si próprio é importantíssimo. Você já parou pra pensar se você tivesse crescido no Japão mesmo, se você teria tido essas vontades? Porque você se veria representada por outros corpos, por outros rostos. Pois é, eu acho que provavelmente não, assim. A gente sabe que existe um padrão, é que a gente tá falando de contexto do Brasil, né? Mas a gente segue muito um padrão europeu de beleza, né? E todas as mulheres passam por isso. Eu sei que todas as mulheres são pressionadas, né, pra se encaixar nesse padrão. Só que quando a gente fala de mulheres racializadas, aí entram outras nuances, né? Que são os traços realmente raciais e tudo mais. E assim,
entram, na verdade, detalhes, enfim, outras nuances mesmo, outras pega em outros lugares, sabe? Não é só no peso, né? É em traços raciais mesmo, traços étnicos, né? Você acha que é possível educar uma população, Bruna, para que todos entendam que pessoas amarelas não são todas iguais? Nossa, esse é um estereótipo difícil de ser desconstruído, assim, viu? Porque eu escutava muito isso também. Agora, o que você falou me veio. Na época de escola, acontecia muito isso. Professora, professor que era amarelo. Aí o pessoal da sala já olhava para mim: ah, é sua tia? Ah, é seu avô? Seu primo? Sabe? Essa ideia de que todo mundo é parente. Não pode ser amarelo, que é todo mundo parente, ou você conhece. Isso sempre me incomodou também, porque, gente, eu não via sentido. E porque realmente não tem sentido. Né? Eu acho que existem vários problemas, e o maior deles é que a gente acaba apagando realmente as individualidades de cada um. Coloca todo mundo no mesmo saco e fala, gente, vocês são todos iguais. Mas, se você analisar mesmo toda a população amarela, cara, existem traços diferentes entre nós. Assim como a população branca, entende? Se pegar na Europa, você vai ter traços diferentes, mesmo que sejam todos brancos, por exemplo. Então, assim, eu acho que é um processo, esse é um... E o pior é que essa fala, Samuel, ela tá muito camuflada por piada, sabe? Como uma piada. Tipo, como uma brincadeira. Ah, não, eu tava só brincando quando eu falei que vocês são todos iguais. Então é mais difícil ainda desconstruir, né? Quando a gente fala da questão com os amarelos, a gente fala muito do racismo recreativo, que é exatamente isso, são essas microagressões camufladas como piadas. E para fazer as pessoas rirem e tudo mais. E não é entendido como violento, como agressivo, né? Enfim, é um processo, essa desconstrução aí. Sim, aqui entra também no que, sei lá, se já passou. Ai, de onde é sua família? Aí você responde, do Japão. Ai, pensei que era China. Ai, vocês são todos iguais, coreano, chinês, é tudo a mesma coisa. Fica pensando, não, definitivamente não é tudo a mesma coisa. Exato. E assim, se você pegar a parte cultural, é totalmente diferente também, sabe? Eles colocam Uhum. tudo no mesmo saquinho. E eu recebo até muitas perguntas nesse sentido no TikTok, de, ai, como diferenciar um coreano? Eu falo, gente, sabe o que vocês podem fazer? Chegar na pessoa e perguntar, qual que é a sua ascendência? Uhum. Boa. Simples. Simples, sabe? Eu passei por essa. A primeira vez que me abordaram assim, eu fiquei até surpresa, foi em Cancún também, com uma pessoa do Canadá. E eu fiquei muito surpresa. Assim, eu não sabia nem. Eu fiquei até sem palavra para responder, porque eu falei, gente, nunca me perguntaram isso. Aí no Brasil eu chego e falo, japonesa. Não, nem sabem, né, se eu sou realmente descendente de japoneses. E aí eu peguei pra mim isso. Eu comecei a usar muito esse tipo de pergunta. Então, às vezes, eu tô com uma pessoa que eu acho que tem ascendência japonesa, eu pergunto, você é descendente de japoneses? Sabe? Não aquela pergunta esdrúxula, de forma, às vezes, até meio agressiva. Às vezes as pessoas nem perguntam, né, na verdade. Na maioria das vezes as pessoas não perguntam. Então, eu acho que são essas mudanças de comportamento que a gente precisa ter, sabe? Para começar realmente a mudar. Enfim, de uma maneira mais respeitosa mesmo. Queria te fazer uma pergunta de um vídeo também que você fez falando sobre a diferença entre atração e fetiche. É uma coisa que eu fui refletir também faz pouco tempo, não vou mentir. O seu vídeo, ele validou questionamentos que eu já tinha, de coisas que eu já tinha lido antes, sobre esse elogio, entre aspas, de sempre sonhei em ficar com uma japonesa, ou nossa, adoro esse seu jeito japonesa de ser. É sempre uma sexualização absurda e umas coisas do tipo, eu noto que você tem, né, que você é asiática, você é tão submissa, coisas horríveis e asquerosas que eu já ouvi na minha vida, infelizmente de pessoas também que eu tava, né, apaixonada e no momento eu ouvi isso e eu não vi um problema, eu vi um elogio, de tipo, ai, que legal, né, que eu tenho esses traços e que me veem dessa maneira. Eu queria te fazer uma pergunta de como que você vê essa relação da fetichização da mulher asiática em contrapartida da estereotipização do homem asiático, que sofrem muito, né? Desmasculizam, desvalorizam eles e nunca são
atrelados a um estereótipo de um homem bonito. Nossa, é muito isso. E a gente tem visto muito isso, principalmente hoje, com o boom do K-pop. É K-pop, doramas, né? Inclusive, eu falei um pouco sobre isso numa palestra no ano passado. Então, tá bem. Eu fui pesquisar bastante, conversei bastante com alguns amigos também amarelos, né, para ver as vivências deles. E assim, o que eu percebo muito é que tanto a sexualização da mulher amarela, quanto esses estereótipos que cercam os homens amarelos, essa desmasculinização, né, do homem amarelo, ele tá tudo muito ligado à representação dessas pessoas, das pessoas amarelas na mídia, né? A mulher, por exemplo, ela tá muito ligada à questão da pornografia. A gente tem um grande problema da pornografia, da forma como eles representam a mulher amarela nesse meio, assim, como realmente infantil, como submissa, como um objeto sexual mesmo, né? E os homens, eu vejo assim que a gente tá com o K-pop um boom mundial, né? E os doramas também, né? Esses filmes coreanos, japoneses, que tratam muito o homem amarelo como romântico, como dócil, como fofo. E isso acaba impactando mesmo nos estereótipos que a galera tem sobre os amarelos, né? Esses dias atrás até eu fui impactada com um vídeo no TikTok de uma menina falando assim, motivos para você não namorar um coreano, alguma coisa nesse sentido. Falando que eles não são fofos como os doramas mostram, porque eles não são assim. E tipo, claro que não é. Não é todo mundo que é daquele jeito. Entende? Mas assim, eu, particularmente, não gosto muito de dorama, mas eu comecei a assistir Advogada Extraordinária. Vocês assistiram? Eu Ai, comecei a ver sim. também. E o ator que faz par romântico com ela, cara, ele é muito fofo. Ele é muito fofo, ele é muito respeitoso, ele é muito educado. É de uma educação, assim, de outro mundo, sabe? Uhum. Praticamente inverossímil, assim. E aí, eu me vi ficando super, não apaixonada, mas assim, super empática e torcendo para que eles fiquem juntos, sabe? Pegando carinho por esse personagem mesmo. E eu Aham. falei, Uhum. então é isso que acontece com as meninas que assistem doramas, Hum. sabe? Porque realmente é aquela idealização do homem perfeito, né? Sim. E o K-pop também são a questão de vestimentas, de tudo, né? Colabora para essa desmasculinização aí do homem amarelo. Eles são vistos realmente como fofinhos, como ai que bonitinhos, mas nunca Sim. como aquele homem viril, né? O playboy do colégio. E isso a gente pode ver Uhum. também em filmes e séries. A gente não é retratado dessa forma. Não mesmo. É Então sempre o tudo impacta. nerd, o engraçadinho, nunca é o cara, Aham, ou o o galã. estranho, às vezes o É, estranho, tipo, o É, excluído na sala, sabe? Então, assim, tudo isso reflete, né, na forma como, do imaginário social mesmo que existe aí, que permeia a questão do Brasil, enfim. Eu acho que existe um grande problema na forma como nós somos representados por essa mídia. sim, meu Deus. totalmente. Bom, falando então, né, dessa mídia, como a mídia retrata aí, principalmente em filmes, né, os amarelos, a gente teve um momento histórico mês passado, né, pela primeira vez em 94 anos de premiação. O Oscar foi entregue a uma mulher amarela, vou ler o nome dela aqui, espero que não esteja lendo errado, mas Michelle Yeoh, é uma atriz malaia chinesa, por tudo em todo lugar ao mesmo tempo. E ainda, gente, com um discurso, quem não viu, vai atrás disso, por favor, muito empoderador, não apenas para os amarelos, mas também para as mulheres mais velhas, né? E também vale aí colocar um outro ponto, que tem um outro ator amarelo também, o Ki Huy Kwan, vietnamita, que ganhou também como melhor ator coadjuvante também, pelo mesmo filme. Olha, foi emocionante pra mim, eu queria saber de vocês duas, como foi pra vocês esse momento? Vocês se sentiram representadas? Bruna, você pode começar. Nossa, eu fiquei arrepiadíssima, gente. A gente já imaginava, né, que ela fosse levar realmente a estatueta e tudo mais. Ela era realmente a preferida ali para essa premiação. Mas quando aconteceu, nossa, gente, eu comecei a chorar, na verdade, desde o começo. Desde a premiação do. Meu, o Ki Rui Kwan, ele tava muito emocionado. Ele tava chorando desde o começo. Como não chorar?
Aquele "Mãe, eu ganhei um Oscar", foi tão representativo. Ai, gente, ó, já tô aqui emocionado também. Assim, me arrepia de verdade lembrar de todos os ai, a gente vai chorar, né, Os nessa 3, Não, né? a podcast. gente chora, a gente chora. Pelo menos é por um motivo bom. Assim, me arrepia lembrar de todas as falas deles, sabe? E não só no Oscar, né? Porque eles ganharam também outros prêmios e outras premiações. E tiveram falas muito, muito, muito impactantes, assim. Eu não lembro o nome dele agora, mas o que faz o papel do pai da Evelyn no filme, ele falou em uma premiação sobre o fato de que antigamente você não via os asiáticos em filmes, porque não dava bilheteria, né? E aí Uhum. ele fala, e olha aqui a gente agora. Eu fiquei, meu Deus, é isso! E vários amarelos no palco, sabe? Foi muito lindo, Uhum. muito lindo. Esse discurso me pegou muito. E ele falou sobre a questão de yellow face também, né? Porque usavam o durex para puxar os olhos e pessoas não amarelas fazerem papéis de amarelos em filmes. Uhum. Então, isso para mim foi muito impactante. E aí, o Kiwi Kwan chorando, falando sobre o sonho americano, porque a gente sabe que muitos imigrantes foram para os Estados Unidos em busca do sonho americano, né? De que iam se dar bem, construir uma vida super. Super boa ali nos Estados Unidos e se depararam com um cenário muito diferente quando chegaram em terras americanas. Então ele falou: esse é o verdadeiro sonho americano. E para mim, essa frase dele, nossa, me deixou completamente emocionada, porque é isso, sabe? Ele conseguiu ocupar um espaço muito importante dentro dos Estados Unidos, né? Sim. E a Michelle trazer toda essa parte de representatividade também foi muito poderoso. Falar que ela estava representando tantas meninas, né? Eu Ai. me senti muito representada. O Brasil é o lugar com mais pessoas japonesas fora do Japão. Como é possível que essas pessoas não tenham oportunidade numa telenovela, num filme, numa série? Como que E você vê o algo que eles sempre reclamam também, Gabi e Samuel, é que o papel pro ator amarelo é sempre aquele papel do personagem amarelo. Feirante, sabe, vendedor de pastel, nesses estigmas, assim. E eu acho que a gente tem visto o pessoal, os artistas amarelos, um trabalho muito conjunto, assim, de realmente buscar ocupar o seu espaço e, e levantar bandeiras mesmo importantes, sabe? Para que eles consigam ter mais oportunidades dentro das produções, porque a gente tem um país muito diverso, um país que tem uma população amarela muito grande, principalmente nipodescendentes, né? Como a gente falou aí várias vezes, que o Brasil tem a maior comunidade fora do Japão, né? Nipodescendente. E a gente não vê isso. Mas eu vejo que existem vários estigmas de que não. O descendente japonês ou a pessoa amarela, ela só é boa em matemática, em TI, em engenharia, medicina. Não existem atores bons, né? Não existem artistas bons. Então, assim, são vários estigmas para quebrar, mas eu vejo uma luz bem grande no fim do túnel, assim. Eu não sei se porque eu tenho bastante relação com esse pessoal do meio, né, de atores e atrizes, mas eu acho muito bonito o movimento que eles vêm fazendo de realmente buscar o seu espaço, sabe? Igual quando saiu o Red, Crescer é uma Fera, aqui no Brasil, a dublagem, você não via, não teve pessoas que dublaram que fossem amarelas, né? Diferente do que foi nos Estados Unidos. E aí eles fizeram todo um movimento na internet de levantar essa bandeira, de reclamar disso, que foi super válido. super válido, ainda que eu confesso que nessa época eu tive um pouco de medo de que se eles tivessem trazido pessoas, eles teriam feito um estereótipo da voz que a pessoa tem que falar. Você também já falou sobre isso nos seus vídeos, dessas, mais uma vez, entre muitas aspas, essas brincadeiras de trocar o R pelo L, de ter esse tom asiático, né? Desse tom de Sotaque. desmerecendo, que deve ser muito difícil. Eu me reflito muito, assim, sobre a minha avó diretamente. Ela veio pra cá, ela teve todos os filhos dela. E você criar seus filhos e ela não falava um português perfeito, sabe? Imagina que difícil que devia ser numa reunião de pais ou ela Tudo, trabalhar, né? tudo, tudo. É uma batalha muito grande, né? A adaptação de idioma é muito complicado. E aí, quando a gente tem essas microagressões em relação à fala, preconceito linguístico, né? Sim. Isso realmente me fere muito, assim, principalmente porque eu vejo a minha Bá.
com um discurso de que ela não consegue conversar. Ela fala pra mim, ela, Bruna, eu não gosto de conversar com brasileiro. Aí, mas por quê? Aliás, hoje eu sei, né? Mas ela sempre. Aí ela já emenda. Eu não sei falar direito português. E ela fala bem. Assim, ela sempre Uhum. tá nos meus vídeos, a galera entende tudo que ela fala. Mas pra ela não é boa o suficiente como português. Então ela prefere falar o japonês, né? Mas, assim, isso com certeza vem de muita coisa que ela já deve ter escutado. Com Sim. certeza. Vem Sim. de deboche, sabe? De violências mesmo que ela já passou. Eu queria perguntar pra você um pouco sobre seus vídeos de maquiagem, que você faz tutoriais, que você fala sobre, né, a maquiagem especial de todos os estilos e que serve também pra todo mundo. Mas teve uma coisa que você comentou que me chamou muita atenção e me levou a vários questionamentos, que é, você vai numa maquiadora ou, né, num salão e fica, ai, mas é difícil maquiar seu estilo de olho, porque não tem. E aí é sempre a maquiagem puxa pra te deixar com um olhar mais ocidental, né? Como o Sam tinha comentado dos filtros, por exemplo. Então, o intuito da maquiagem, quando você vai numa maquiadora profissional, é crescer os olhos. Eu queria ver, né, que você falasse um pouco sobre a sua experiência com a maquiagem, o que te levou a gostar disso e o que te levou a fazer esses tutoriais nas suas redes. O que me levou a fazer esses tutoriais é porque eu não tive isso na minha adolescência, nunca tive muito acesso, sabe, a esse tipo de conteúdo. Na verdade, até hoje, se você buscar no YouTube, a gente não tem muito conteúdo voltado para isso, assim. E o que acontece? A minha relação com maquiagem, eu sempre gostei de maquiagem, mas nunca me aventurei muito nos olhos, porque eu tentava aplicar os tutoriais que eu via no YouTube, né, das minhas YouTubers, assim, que eu acompanhava mais na época, e não dava certo, óbvio, porque os nossos olhos eram bem diferentes, e eram, na maioria, YouTubers brancas, né? Então, tipo, sabe aquele cut crease, aí não sei o que, os delineados, eu falava, gente, não fica igual. E assim, algumas vezes que eu precisei fazer maquiagem para eventos, festas, eu não achei muito bonito, não. quando, quando me maquiaram, sabe? Assim, porque o que eu acho que rolava muito é justamente essa tentar aplicar as mesmas técnicas para uma pessoa branca em mim. Não vai dar certo. Não vai ficar legal. E isso me traumatizou, eu acho que um pouco. Então, hoje em dia, quando eu preciso me maquiar para algum evento, eu prefiro me maquiar, tipo, para casamento, eu prefiro eu mesma fazer, do que correr o risco de ir numa maquiadora, não ficar legal e não gostar, sabe? Ou às vezes, aconteceu no final do ano, eu fui madrinha do casamento do meu amigo e a noiva, né, a esposa dele, falou: Olha, Bru, a gente vai ter esse salão, eu vou estar lá me arrumando. Eu falei: Meu, é um momento, né, das madrinhas ali com a noiva, eu quero participar disso. Aí eu entrei em contato com o salão, falei: Olha, mas eu queria alguém que soubesse maquiar traços asiáticos. Ai, não, a gente tem algumas. Mandaram aí os perfis das maquiadoras. Aí eu fui ver, tipo, alguma que já tinha maquiado, sabe? Que eu achei legal. Então, é isso, assim, é ter todo esse cuidado, é buscar realmente pessoas que às vezes você gosta já do trabalho, que tem essa facilidade. E eu acho, Gabi, que isso acabou, assim, se ampliando para vários nichos, assim. Por exemplo, os cílios, distinção de cílios que eu faço. Eu faço com a Karina, que é nipodescendente também, e que entende muito dos nossos traços, né? E eu tenho muita segurança, porque ela sabe que os nossos olhos são diferentes, ela sabe qual cílios vai ficar melhor. Não que as outras não saibam, não que as né, esteticistas não descendentes japoneses não saibam, mas ela tem uma certa facilidade porque ela né? E ela tem esse cuidado, entende? Então, assim, e eu vejo que muitas seguidoras minhas procuram ela por conta disso também. Essa questão de entender, se identificar, eu acho, né? A identificação, ela é muito forte, tem um peso muito grande, assim. E aí eu espero que com os meus tutoriais eu consiga ajudar um pouco as meninas também. Nossa, sem dúvida. Ancestralidade também é algo tão poderoso, assim, né, na nossa identificação, no DNA social, né, de uma pessoa. E apesar de você ter dito que na sua família isso não era às vezes um assunto que se discutia, dá pra ver nas suas redes, né, que a sua família consegue preservar aí hábitos tradicionais, né, dessa ancestralidade. Uhum.
A Gabi mencionou que vocês estavam ensinando a fazer um mochi, mas eu fiquei encantado com aquela ceia de Natal de vocês que tinha churrasco, tinha pastel, tinha comida japonesa. Meu Tinha Deus do tudo. céu, que delícia, que delícia. Fiquei aqui de água na boca. Então, como é para você ter crescido, né, com esses hábitos, né? Tipo, ou seja, nipo-brasileiros, né? Então, como isso reforça o seu empoderamento amarelo hoje em dia? Nossa, cara, eu acho que nesses stories do Moti eu comentei na época sobre a vergonha que eu tinha, né? Se fosse alguns anos atrás, assim, eu jamais divulgaria isso. Porque realmente isso sempre foi motivo para eu ser taxada como diferente, sabe? A própria questão de comer com hash era uma pergunta muito frequente. Ai, vocês comem com aquele pauzinho lá na casa de vocês? Ai, sabe, assim, realmente nesse lugar de exotificação mesmo, né? Dos nossos costumes. Então, eu cresci muito nessa questão de cultura japonesa, integração mesmo das culturas japonesa com a cultura brasileira. E para mim, esse era o normal. E aí, quando você começa a criar amizades ali, principalmente em escola, né? Que é quando a gente mais tem contato com outras crianças, você vê que não é todo mundo que tem um tchauã, que é o bolzinho em casa, ou que chama isso de tchauã. E você fala, ué, mas que diferente. E aí, no final, você que é taxada como diferente, não são eles, né? Então, isso me fechou por muito tempo, assim. Eu não gostava muito de falar sobre essas diferenças culturais com amigas, escolas. Às vezes, quando rolava alguma dúvida, curiosidade, eu me perguntava, eu até explicava um pouco, mas nunca fui de falar muito. E aí, quando eu entendi o poder que é isso, cara, porque não existe mais nada mais rico do que o multiculturalismo mesmo, né? Essa valorização da nossa cultura, que representando quem a gente é, da onde a gente veio, os nossos ancestrais, a história da minha família. Tipo, a culinária é muito forte. Eu acho que em todas as culturas, a culinária é muito forte. Ela é uma forma de demonstrar afeto, né? E eu percebi muito isso na minha família, assim, tanto que a minha avó, né, sempre cozinhou para todo mundo, as minhas tias cozinham, meu pai também gosta de cozinhar. Isso é uma forma de afeto e também de preservar, né, a cultura dentro da família. E aí mudou totalmente o meu olhar. Falei, que vergonha, não tenho que ter vergonha disso. Só que o que me ajudou também, eu confesso, foi ter criado essa rede muito grande ali nas redes sociais. São pessoas que se identificam e que não vão me taxar de exótica, de diferente, entendeu? Que eu sei que vão entender também isso. E aí eu me sinto muito mais segura para compartilhar. E foi o que aconteceu, assim, quando eu postei o Moti, eu já comecei a receber muita mensagem da galera falando, meu Deus, quanto tempo que eu não vejo socar Moti dessa forma. Nossa, na minha família a gente fazia quando a minha Batiã era viva, e a gente nunca mais fez. Nossa, isso começou a me pegar num lugar de realmente muito orgulho mesmo, sabe? Ai, gente, tô chorando de novo. É Não, é motivo de se lindo. orgulhar mesmo, de verdade. E como que foi para sua família esse processo, assim? Eles acompanham você nas redes? Como que isso refletiu para eles ver o seu apaixonamento pela sua própria história e pela história deles? Que eles Então, a minha, participam muito das suas redes. Ai, Eles participam gente. muito. É muito gostoso isso. Pois é, a minha Bá não tem noção nenhuma do que acontece. Ela Ela sabe que só ela é tão engraçada respondendo as coisas. ela não sabe. Gente, ela acha que é mentira quando eu leio mensagens do pessoal falando, sabe, mandando mensagem pra ela. Ela acha que é mentira, ela acha que eu invento. Que E lindo. ela não tem noção, não tem noção de que o vídeo dela, sabe, ou de que ela é muito querida nas redes sociais. Ela só fala assim, ela não gosta de ser gravada, na verdade, né? Aí às vezes eu vou gravar, ela fala assim, não coloca na internet. Só que eu não sei o que ela imagina que é a internet. Eu não sei. É muito difícil. É difícil explicar também. Ela já tem 87 anos, né? Tipo, não é Ora. fácil. Então, assim, ela e o meu Dichan também não entendem. O meu Dichan, mais ainda, ele odeia. Mas ele aparece às vezes. Ele fala, não vai colocar na internet. Eu, tá bom.
Ok. E tá lá, eu postei já. Mas assim, o meu pai e a minha mãe, eles já têm mais noção, né? E os meus tios, meus primos. O que eu percebi muito foi uma união aqui em casa, por exemplo, quando a gente começou a gravar Tucasinhando, que é o quadro de receitas, né, com meu pai e com meu irmão, a gente se uniu muito, muito mais próximo, sabe? Entrosamento. E isso se reflete também, para quem assiste, o pessoal se percebe muito, né? É um Uhum, feedback que eu recebo bastante. uhum, E eu acho que de buscar a história da família, assim, foi realmente, talvez até de incentivar que os meus primos, principalmente, ali também se interessem, sabe? Eu Uhum. percebi muito isso, assim, de uma forma de resgate mesmo da nossa história. Tem uma prima de segundo grau, se eu não me engano, que o Dichan dela era irmão da minha Bá. As contas, né? Aquele meme. E ele já é falecido. E toda vez que eu posto eu comentando, conversando com a minha Bá, perguntando sobre o passado dela, sobre a época de lavoura, de café, infância, essa prima vem e comenta: Nossa, Bru, o meu Ditian com certeza saberia tudo sobre essa época. Tipo, eu sinto muito por não ter conversado muito com eles sobre isso. uhum. E Uhum. ele sabia mesmo, porque a minha Bá sempre fala: Não, que o Toshikatsu tio saberia te falar tudo que você me tá me perguntando. Eu não lembro. Então, Nossa. assim, eu acho que é realmente, sabe? Pra mim, eu acho que, claro, eu faço mais por mim do que por qualquer outra coisa. Mas é muito gratificante, assim, entender o que eles viveram e vai de encontro com o que eu leio, sabe? Eu Uhum. leio Uhum. muito essa parte de imigração japonesa e eu falo, meu Deus, vou perguntar pra minha Bá, porque eu acho que ela viveu isso. É inacreditável, assim. Ai, Nossa, que lindo. incrível. Eu não sei nem se você tá preparada para isso, mas eu queria que você contasse brevemente, se você pudesse, a história do pastel. Já que a gente tá falando de culinária, ela tem um vídeo no canal dela onde ela explica tudo isso direitinho. A gente pode até compartilhar nas nossas redes, mas se você puder explicar isso rapidinho. Eu não vou saber exatamente datas nem nada, dados mais específicos, mas os japoneses que criaram um pastel aqui no Brasil. E eu descobri isso ano passado. Não descobri há muito tempo também. Foi a minha amiga que comentou, porque uma vez a gente estava falando desse preconceito linguístico que existe, né, do pastel de flango. E ela olhou para mim e falou: Mas você sabe que o pastel foi uma criação japonesa, por isso que existe isso. Eu falei, não, não é possível. Ela, sim, pesquisando no Google. E aí, realmente, eu fiquei bem chocada, assim, e achei muito interessante, né? Então, eu trouxe para as minhas redes sociais essa explicação de que os japoneses criaram ali um pastel que foi meio que uma junção de receitas, né? Eles adaptaram, na verdade, o rolinho primavera que tem e o gyoza, né? E fizeram um pastel aqui no Brasil e, obviamente, esse estereótipo permeou, né, por muito tempo. Começou ali, acho que, se eu não me engano, em Santos, mas eu sei que foi ali em São Paulo, e se popularizou muito rápido, espalhou pelo Brasil, assim. E isso fez muito sentido daí na minha cabeça, sabe? Do estereótipo do feirante japonês, do pasteleiro, do pastel de frango. Então, assim, olha como todos os preconceitos têm um viés histórico. Se a gente for estudar, tudo vem de alguma parte histórica ali da nossa sociedade, né? E para mim foi muito doido entender isso. Tipo, era uma curiosidade mesmo, assim. Nossa, Meu é a maior Deus. saudade do brasileiro que vive fora do Brasil é Exato! pastel, que é Exato. impossível achar. Jura? Sim, Ainda bem que inventaram o pastel. Quando a gente fala que o melhor do Brasil é essa miscigenação, é é. isso, gente. Meu Deus do céu, eu amo Meu, pastel e a gente não encontra aqui fora. Não, é muito difícil. Só gente, em loja brasileira, congelado, mas não fica a mesma coisa. E eu Não. digo como uma batalha pessoal, assim, de achar uma receita que eu consiga fazer. A última vez que eu fui 2. pro Brasil, eu trouxe congelado na mala pra eu poder fazer aqui. A louca! Sim, eu Aí vem também a polícia trouxe. atrás. Mas é desesperador, assim, porque não acha e é a coisa mais gostosa do mundo. presa naquele Não foi. reality do aeroporto, porque Nossa. tava carregando pastel congelado. Gente, mas sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Por isso que pra mim, eu fiquei muito chocada com essa informação de que pastel é uma criação brasileira e dos japoneses, né? Dos descendentes de japoneses. Sim, Porque eu achava, sei lá, eu achava que existia pastel fora daqui. Nunca pensei que não. não. E pior, pastel aqui é bolo. Pastel em espanhol é bolo. É terrível.
Ai, que horror. Não, não dá, né? Mas Não, nem massa de pastel? não. Nada, Aqui o mais nada. perto é empanada, mas não é a mesma coisa. É realmente a empanada argentina, né? Aí se você fecha o olho, mentaliza, você consegue achar que você tá comendo pastel. Mas é muito, muito difícil. E é uma realidade que quando eu vou pro Brasil eu trago. Minha mãe: "Você vai Sim. embarcar que dia?" "Quarta-feira, vou descobrir onde tem uma feira, e aí a gente vai buscar o pastel pra vir o mais fresco possível", de verdade, Bruna. E a Meu gente Deus. traz, e aí a gente faz aqui, não sai a mesma coisa, claro que tem uma técnica pra fritar, né. Enfim, um saudosismo brasileiro também, É. então É. realmente, quando eu tô no Brasil, assim, onde tem as feiras mais próximas, porque o pastel de feira ainda tem aquele gostinho ainda mais, assim, especial pra mim. E aí ficar sabendo disso também pelos seus stories, pelas suas publicações, eu fiquei muito chocado. Falei, meu Deus, que legal, que maravilhoso isso. Vocês E aí, também não sabiam? Não, não sabia. não sabia. Fiquei Mas, mais enfim. apaixonada ainda. Foi Ai, genial, né? Quem inventou essa sim, Foi, receita. meu Deus do sim. céu, Tão um viva simples, essa né? pessoa maravilhosa. Eu queria saber se usaram cachaça na massa, porque todo vídeo que eu vejo tentando criar um pastel que eu vá conseguir fazer, falam, ai, porque tem o segredo é a cachaça na massa. E eu tenho minhas dúvidas se no começo aí me. Sério? É, não sei. Não sei se é verdade, porque eu Fica nunca aí o nem me enigma. atrevi. É, se É. alguém puder responder, pode comentar lá no nosso pod, eu vou agradecer. Bom, antes da gente ir para a pergunta final, eu só queria fazer um apanhado. A gente falou um pouco sobre tudo que você foi aprendendo, sobre as cobranças, mas eu queria saber se você, pessoalmente, tem alguma coisa que você gostaria de, agora nesse seu processo de autoconhecimento, se tem algo que você gostaria muito de aprender ou de realizar, não sei. Você mencionou que sua família chegou a morar no Japão, se você tem essas vontades. Nossa, me arrepia pensar na possibilidade de conhecer o Japão. Só que, assim, isso desde criança, gente. Eu acho que porque os meus pais foram, né? E a gente tem muitas fotos aqui deles no Japão. Eles foram para trabalhar mesmo nas fábricas, Ah, ficaram 6 anos e voltaram porque minha mãe estava grávida de mim. Então eu fui o motivo, aquelas. Mas é basicamente isso, porque assim, é muito diferente você ter um filho lá e eles queriam ter o é. apoio da família aqui, né? Enfim, super compreensível. E eu cresci ouvindo os meus pais falando de como era o Japão. Eu acho que foi de uma maneira meio idealizada. Quando eu cresci, eu entendi que não foi nem tudo foram flores, na verdade, nem a Uhum. maioria, porque realmente era um trabalho bem puxado, a questão de É. adaptação. Meu pai fala que foi muito difícil. Mas eu acho que eu não iria para trabalhar, assim, pelo menos hoje não é a minha vontade. Eu sempre quis ir para conhecer o Japão. Só que eram os pontos turísticos que eu tinha na cabeça, né? Tipo a Disney. Meus pais têm fotos na Disney lá do Japão. E eu falava, eu quero conhecer a Disney do Japão. Não Aham. quero Disney dos Estados Unidos, eu quero a Disney do Japão. Até hoje eu tenho um pouco forte isso. Mas depois de começar a entrar nesse processo, de entender minha identidade racial, da minha etnia, nossa, isso assim cresceu muito dentro de mim, esse desejo de ir para o Japão, mas hoje eu tenho uma vontade de tentar me reconectar com a minha família lá. Sabe, assim, de não encontrar pessoas, porque eu acho que nem tem mais, mas de ir para cidades onde os meus bisavós nasceram Uhum. ou moraram, de conhecer, sabe, esses lugares, assim. Então eu não focaria só em pontos turísticos, eu queria mesmo conhecer essa parte que me liga ao Japão. Sim. E nossa, eu fico arrepiada assim de pensar nessa possibilidade. Eu espero um dia conseguir ir Vai. para realizar Ai, esse sim. sonho, assim. Eu tive esse sonho realizado, visitei as cidades da minha família na Itália, no caso, e é um momento muito especial, assim. Pode parecer ali uma coisa meio doida, mas você sente o sangue ali de uma maneira diferente. Você fala, meu Deus, parece que isso daqui me parece um pouco familiar. É muito gostoso, você vai conseguir sim. Ai, tomara. Nossa, deve ter sido muito emocionante, né? Foi incrível. É um dia que eu guardo pra mim. Na volta, assim, do trem, eu escrevi exatamente tudo, assim. Eu falei assim, eu não posso esquecer disso nunca da minha vida. Então eu comecei a escrever. Tenho, acho que, sei lá, umas 3 páginas de exatamente tudo. A estação que eu desci, os passos que eu andei, tudo que eu vi. Consegui ver o nome da minha família escrito na parede da igreja, assim. Porque o Meu artista Que Deus! viu não sei lindo. quantos, há muito tempo atrás, precisou pegar isso pra
ler, mas tinha o sobrenome da minha família, visitei cemitérios, então tinha túmulos, assim, enfim, com o nome da minha família, e assim, muito antigos mesmo. Então, é esse sentimento de pertencimento, você fala, meu Deus, sabe assim, tipo, tem muita história por trás de mim, sabe? Pra chegar até aqui. Então, falar sobre esses assuntos, por isso me deixa muito emocionado também. Eu adoro saber sobre isso, eu adoro saber que a gente tem uma história, né? Que a gente tá contando uma história, né? Então, ai, é lindo! É muito emocionante, né? Nossa, gente, que legal. Eu espero, assim, até que os ouvintes sejam incentivados a realmente resgatar isso, porque a gente está falando aqui Exato. desse nicho nipo-brasileiro, mas todo mundo tem histórias dentro da família, Sim. né? Uhum, De sim, como seus antepassados vieram, qual que é a sua ascendência. Tem gente que não sabe qual é a sua ascendência. exato. Eu fico É. muito chocada. É, claro, pela mistura, né, aqui do Brasil, mas quem que era sua avó? Filhas de quem, sabe? Sim. Uhum. É tão legal e eu acho que a gente precisa valorizar muito isso mesmo. Gente, olha, eu não vou conseguir acabar esse pod hoje, mas a gente vai fazer a nossa última pergunta, né, Sam? Eu não tô preparada, espero que vocês estejam. Zero preparado, eu tô zero preparado. Esse momento sempre nos pega aqui de surpresa. Mas sim, a gente tem que caminhar para a última pergunta, que é a nossa perguntinha clássica, Bruna. Todos os nossos convidados passam por ela. Aquela perguntinha que nos faz olhar aí para trás e dar valor para quem somos hoje. Então, logo depois da vinhetinha, a gente vai querer saber qual conselho a Bruna daria para Bruna lá do passado. Posso responder? Olha, gente, eu penso muito nisso. Então, assim, não é algo que me pegou muito de surpresa. Já tenho uma resposta meio que pronta. Que eu acho que faria muita diferença eu ter escutado isso na minha adolescência, na minha infância, de buscar umas referências, sabe? Referências fora ali da minha bolha e de tentar me reconectar com a cultura, que não é um motivo de vergonha, que os meus traços não são motivos de vergonha. Eu acho que eu tinha que ter escutado muito isso na minha infância, sabe? Na minha adolescência. E isso teria me ajudado muito, assim, na criação de autoestima, de me fortalecer como uma pessoa nipo-brasileira, como uma pessoa amarela. Então, eu sempre penso nisso. Eu falo, meu, se eu tivesse tido toda essa base... E, claro, eu acho que não é culpa de ninguém, sabe? Porque a gente não discutia isso naquela época. Né? Não existiam muitas essas discussões. Mas se eu tivesse escutado isso, eu acho que teria feito muita diferença. E, Bruna, assiste Mulan, porque eu fui assistir Mulan, gente, com 21 anos. Eu cresci assistindo Cinderela e Branca de Neve. E eu era sempre a Branca de Neve, em brincadeiras, em teatro. E eu ficava, tá, é a que mais se parece comigo, né? E cresci assim. Quando eu tava com 20 anos, me falaram, Bruna, você precisa assistir Mulan. Aí eu falei, tá bom. Só que, assim, não esperava nada. E eu terminei o filme arrepiada, emocionada. Eu falei, cara, esse filme é um filme que talvez teria feito diferença na minha infância, assim, sabe? Porque eu me identifiquei em muitos pontos, assim, de força mesmo, de querer quebrar estigmas, preconceitos, e de ela não ser uma princesa padrão, né, da Disney. Então, nossa, Bruna, por favor, assista Mulan. Ai, meu Deus, Bruna, que papo foi esse? Que maravilhoso, gente. Eu queria te agradecer do fundo do coração a disponibilidade, enfim, a paciência por nos orientar aqui um pouco hoje, fazer isso todos os dias lá nas suas redes de forma tão primorosa, sendo referência hoje para outras Bruninhas ali que estão crescendo, que vão se aceitar, que vão se achar linda, porque você é linda. Então, quanto mais informação correta chega nas pessoas, mais nossa desconstrução avança e a igualdade aí para todo mundo não será apenas, enfim, uma utopia, né? Eu estou saindo dessa conversa com essa certeza e me sentindo, olha, mais leve. Enfim, eu te desejo todo sucesso para sua carreira, nas suas redes. Você que nos ouve, vai lá acompanhar o trabalho da Bruna nas redes sociais. Tem muito humor, tem receitas, tem a vozinha dela respondendo seguidores, você vai saber. Mas não deixa a avó dela saber que tá na internet, tá? Você vai gostar muito. Enfim, Bruna, gratidão, gratidão. Conta com a gente. Gente, muito obrigada mesmo pelo convite, Samuel, Gabi. Foi um papo super gostoso, assim. Eu acho que é um assunto bem
importante, né, a gente falar de tudo isso. E foi muito leve, muito gostoso mesmo trocar essa ideia com vocês. Eu acho que é importante a gente levar esse assunto para mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso e repensem, às vezes, em atitudes, em comportamentos, sabe? Que realmente a gente agregue, né, juntos, enfim. Que a gente consiga aí esses pequenos sinais de mudanças. Ai, sim, esperamos. Você disse que você espera que as pessoas, né, escutem o pod, também vão buscar suas histórias. Queria dizer que você foi uma inspiração pra mim, de verdade, assim, sem querer ser muito chat, mas já sendo. Mas você me leva pra lugares muito bonitos, de verdade. Eu sou muito, muito grata e eu tenho certeza que muita gente se sente como eu. Você foi um presente aí do algoritmo nas minhas redes e eu espero que você seja para muita gente também. Isso é muita inspiração, muita cura, enfim. Deixa o microfone aberto se você quiser repetir suas redes sociais para as pessoas te seguirem também, fica à vontade. Gente, minhas redes sociais, bruna.tucamoto no TikTok e no Instagram. E Twitter, Bruna Tucamoto, sem ponto, sem nada. Me sigam por lá, tem bastante conteúdo, bastante vídeos engraçados, mais sérios e divertidos também. Sim, a gente vai estar colocando também tudo lá no nosso Instagram, então vai lá que a gente vai estar divulgando as redes da Bruna. E se você gosta também do nosso conteúdo, você pode nos ajudar a fazer essa temporada e outras futuras, nos apoiando lá no Apoia-se. Você acessa apoia-se/podcast Crise dos 30S. E a partir de R$5 você já pode apoiar a publicação dos nossos episódios. Além do mais, uma parte do que arrecadarmos vai para CUFA, Central Única das Favelas, que é uma maneira da gente fazer a diferença na nossa vida e na vida dos outros também, tá? Diferença essa que sempre foi uma intenção minha e da Gabi e desse podcast que é totalmente amador, mas que fazemos com tanto carinho e dedicação. Sim, outra forma de apoiar o conteúdo é exatamente o que a gente estava falando até agora, de seguir a Bruna nas redes sociais. Se puderem seguir a gente também, nosso arroba é o podcast _Crise dos 30. Dá um like, faz um comentário, tudo isso ajuda muito para que não só a gente, a Bruna também alcance mais pessoas, possa levar informação, possa levar um conteúdo positivo e transformador, né, Sam? Exato, a gente se ouve a semana que vem. Beijo, Sim. tchau! Tchau, pessoal, obrigada. I'm fine! Totally fine! I don't know why it's coming out all loud and squeaky, because really, I'm fine.